Gente, é uma alegria imensa voltar. E eu acho que faz bastante tempo mesmo. Da última vez que eu estive aqui, me chamou a atenção que tinha alguns operários cavando buracos ali no campo do gel. Buracos. E hoje eu chego aqui, tem uma construção. Então demonstra que eu já tenho um bom tempo que eu não retorno a esta casa. E ao mesmo tempo eu quero agradecer pela oportunidade de preparar esse estudo, porque muitas vezes a pessoa que chega em sofrimento a uma casa religiosa, em dor, em angústia, tem uma falsa sensação de que aquela pessoa que vai falar está imune às grandes dificuldades da vida. Mas todos nós, em qualquer escala na Terra, somos indivíduos que estão passando por um processo de quê? De renovação e amadurecimento espiritual. Então, à medida que nós vamos preparando esse estudo, o que aconteceu? Sofremos o benefício da própria temática. E é com este propósito, então, que vamos agora assim, transmitir, conversar um pouco mais sobre o poder do pensamento, para nós sentirmos o quanto nós somos os grandes geradores das maiores dificuldades que temos e dos grandes benefícios que recebemos. Vamos lá. Se vocês pudessem classificar o pensamento, o nível de vibratório de pensamento de vocês, numa escala de 0 a 10, em termos, considerando 0, o equilíbrio constante, perturbador, que a sensação que tem é que aquela nuvenzinha da família Adams só chove na própria cabeça. Sabe como é que é? O mundo brilha, mas sobre a sua cabeça tem sempre uma tempestade, seria o 0. E assim sucessivamente. Não precisem dizer. Como vocês classificariam, então, o pensamento, a carga vibratória de cada um de vocês? Vamos avaliar. E considerando essa nota que vocês deram, de 0 a 10, nós sabemos que para estarmos no momento, num estado de grande tristeza ou de grande alegria, com as suas gradações entre um extremo e outro, existem pontos que causam esta situação. E, em geral, não é verdade? É mulher chata que causa essa situação, não é? É chefe que pega no pé da gente. É aquele filho que que tira o sono da gente. É a falta de dinheiro, é a saúde. A gente começa a perceber que existem N fatores que impactam a nossa vida para que nós hoje tenhamos as justificativas que são totalmente falsas de que o nosso estado de felicidade ou de infelicidade está no outro. Por que eu falo de felicidade também? Porque tem muitos de nós acreditamos que só seremos felizes ou só somos felizes porque estou com fulano, porque comprei um carro, porque emagreci, porque alisei o cabelo. É aquelas coisas assim totalmente efêmeras, voláteis, mas que nós baseamos nas nossas questões relativas à felicidade. A mesma coisa relacionada à infelicidade também. Mas isso tudo é construção de uma casa sobre um terreno de areia. Não se sustenta. E é o que nós vamos então analisar. E é claro, falar de pensamento sobre uma ótica espiritual sem citar Joana de Ângeles é quase que impossível. Muitos espíritos têm contribuído ao longo, com obras verdadeiramente sérias, que existem muitas obras que se dizem espíritas, mas que não têm consistência de conhecimento. Vários autores realmente desenvolvem um trabalho sério. Entre eles a Joana de Ângeles, que por acaso nós vamos utilizar para fundamentar a nossa obra. Vamos lá. Onde é criado o pensamento? Quem é que pode se dizer? Podem interagir, não há problema algum. Onde o pensamento é criado? E onde ele fica armazenado? Na cabeça. Ele é criado no coração, na cabeça, no espírito, no joelho, onde é? No cérebro. No cérebro? Pensamento? Vejam só. Não, pensamento. A mente, o pensamento é a exteriorização da mente. A mente é dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Detalhe, ela se expressa automaticamente. Ninguém fala, mente, para de pensar. Não pense no elefante amarelo de bolinha rosa. Pelo amor de Deus.
O que todo mundo fez? Imaginou. Porque não tem como, gente. Não tem como, a mente, ela trabalha o tempo inteiro. Exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variada. A mente é uma força irradiante. O seu teor vibratório resulta dos sentimentos daquele que a emite. Então, todos os nossos sentimentos são irradiados através dessa força mental. Queiramos ou não, aquilo que sentimos sai. Nós não conseguimos brecar, porque nós, espíritos, estamos em constante troca fluídica com o universo. E é verdade, estamos em troca fluídica com o universo. Então, a nossa mente, ela está mais relacionada ao campo espiritual do que ao campo físico. Vamos dizer, o espelho não, a casa da mente, no campo material, seria o quê? Qual parte do corpo que seria a casa, como simbolicamente representar a casa da mente? Seria o quê? O cérebro. Por quê? Porque o cérebro capta, passa esses sinais para o nosso corpo e, ao mesmo tempo, o corpo reflete de um jeito que volta a fé, passa pelo cérebro e devolve para a mente e o espírito sente. Ou seja, é uma situação cíclica, é cíclica. Por isso que se fala, é ação e reação. O que pensamos vai para o cérebro, que vai para o corpo, aí o corpo sofre, a gente sente dor e vai assim. Por isso que não podemos iniciar em processos degenerativos mentais. Porque começa com um pequeno probleminha, não é? O motorista não parou no ponto. Gente, só isso. Ele não parou no ponto. Mas logo depois vai vir um outro ônibus. E mesmo que vocês morem assim num bairro horrível de condução, não horrível o bairro, mas em termos de condução chamado Sepetiba, vocês conhecem o bairro? Ele Vagamente. Vagamente, né? Que passa, demora a passar ônibus, que não tem ônibus no centro da cidade, aquelas coisas assim, né? Mas graças a Deus isso não ocorre aqui onde vocês moram. Aí vamos dizer que na hipótese do ônibus não ter parado, e vocês vão chegar atrasados ao trabalho. Gente, é só um ônibus que não parou. É um fato isolado. Um fato que pode atrasar, de repente, meia hora no seu dia ou uma hora. Mas, pela força mental daquela situação e a maneira como você alimentou aquela situação, não adianta o ônibus vir 15 minutos depois. Porque o impacto daquela situação vai gerar durante todo um dia uma série de problemas e dificuldades que vão estar relacionados ao seu dia de trabalho, ao você chegar em casa à noite, quando você retornar para a sua família. Por quê? Você permitiu que aquilo ecoasse durante todo o momento. E foi só um ônibus que não parou. Muitas vezes é só um bom dia que alguém deixou de dar. E a gente fica com aquilo anos. Uma mágoa que aconteceu em 1900, para quem aqui, vou lá, né? Para quem é do século passado, né? Em 1972, porque fulaninho pegou aquela calça boca de sina do marido, não sei o quê, e você guarda aquele LP que ele quebrou. Vocês entenderam? Aquilo ali que já não tem significado nenhum para você em termos físicos, ele acaba ainda ecoando no campo mental das mágoas, dos ressentimentos, das situações mal resolvidas. E aí nós estamos em 2015 e você reclama porque fulaninho quebrou seu LP no Roberto Carlos. Vê? Lá não sei quando. Mesmo quando não conduzida conscientemente, essa energia mantém sintonia com outras equivalentes, gerando efeitos que correspondem à sua constituição. Conhecida de alguma forma em quase todas as épocas da humanidade, tem sido utilizada de maneiras diferentes, quase sempre alcançando os fins para os quais se aplica. Porque a questão da mente, ela é estudada durante muito tempo. Hoje, as pessoas fazem palestras, né, de física quântica, virou moda, muita gente ganha dinheiro com isso, mas o estudo sério sempre existiu.
Por quê? Porque os estudiosos conseguiram perceber que há algo, muitas vezes eles não citam isso no campo espiritual, certo? Mas eles sabem que há algo que transcende as questões materiais e que isso impacta diretamente a vida como um todo. Então há o processo do magnetismo, que não tem vínculo algum com religião, há muitos estudos sérios. Então não pensem equivocadamente que foi o espiritismo que desbravou isso. Isso é uma visão limitada. A questão do poder mental é algo que se estuda há séculos em nossa sociedade. E é um veículo de múltiplas manifestações anímicas, ou seja, manifestações da própria alma, em razão de proceder do espírito que a emite, qual antena que não cessa de vibrar. Então nós somos como uma antena de rádio. Algum sinal que, ao mesmo tempo que nós emitimos o nosso campo mental, nós também captamos o campo mental de outro. E é por isso que muitas vezes, antes da campainha tocar, nós nos sentimos assim com angústia. Antes do telefone, me deu um mal-estar, uma dor de cabeça. Aí o telefone toca, vem uma notícia ruim. Por quê? Porque foi a energia mental de alguém que queria nos dar aquela informação. A pessoa pode estar do outro lado do planeta, que não faz diferença alguma. Com uma barra, você poderia estar, hipoteticamente falando, né, num cômodo com barras de ferro, com total segurança, em que aquela energia mental viria ao seu encontro, você receberia e depois você também receberia essa notícia. Assim como as coisas boas, as intuições que recebemos, as notícias agradáveis, que podem muitas vezes serem externadas através de um sonho. Nossa, tive um sonho, isso. Na realidade, o que é? O desejo de alguém em seu favor, que vai, chega até você e você capta como se fosse uma antena. Ao mesmo tempo, responde pelas diversas ocorrências da telepatia, da telecinesia e tudo mais. Agora, em razão da sutileza dessas ondas que exterioriza, a mente intervém nas construções do mundo físico. Veja só, as mentes, eu não estou falando de uma grande mente, é o somatório de mentes. Por isso que há cidades, que há casas, vamos falar de uma coisa bastante da nossa realidade, há lares que quando você entra, você sente uma coisa boa, não é? Nossa, a casa de fulano é aquela casa pobre, simples, talvez tenha até gente doente, mas você chega lá como você sente turbinado. Por quê? Porque é o somatório de mentes que vai formando uma energia espiritual envolvendo aquele núcleo familiar. Há outros que você fala assim, não vou na casa de fulano não. Eu chego lá e me sinto mal. Por quê? Porque aquele núcleo ali é o resultado do somatório das pessoas que vivem naquele lar. E você, por talvez ser da mesma sintonia, ou não ser forte o suficiente para neutralizar aquele campo negativo, o que ocorre? Você absorve, você capta. Porque aqueles indivíduos que são equilibrados, que têm uma postura digna, que se esforçam, né? Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós sem exceção. Mas nos esforçamos para manter uma neutralidade espiritual, nós podemos adentrar num ambiente difícil, complicado, que não absorveremos essa energia. Pelo contrário, o que vai ser feito? Se nós somos fortes, firmes, nós vamos inverter. Nós teremos a possibilidade de quê? De deixarmos naquele ambiente, sem nos afetarmos e sem nos prejudicarmos, a energia boa. Aí você chega, por exemplo, na visita no hospital, ou um paciente que já está quase desencarnando, ou vai acolher alguém, você inverte, você transforma aquela situação em um quadro positivo. Isso, nós estamos falando de um lar. Mas podemos ampliar o raio de atuação. Podemos falar, por exemplo, de uma rua. Áreas que são perigosas, que são bélicas. Que a pessoa entra já com sofreguidão. Né? Bairros que são extremamente violentos. Não estou dizendo que todos ali sejam criminosos. Mas paira a energia mental aquele estado.
quando aquele avião, primeiro avião, caiu numa das torres gêmeas. A sensação foi de quê? Nossa, compaixão, como é que pode? Não caiu um avião, um acidente. Até então nós não sabíamos, não é? Que era um atentado. Quando caiu o segundo, que o mundo inteiro parou, e que depois, como decorrência daquele segundo avião, que as torres desabaram e morreram muitas pessoas, qual foi a sensação do planeta naquele momento? Porque aquilo se expandiu de forma o quê? Global. Foi de quê? De um luto, de uma dor. Foi uma angústia de insegurança, de fragilidade. Porque aquele recado era o seguinte, ó, em qualquer parte do mundo você não está seguro. Esse foi o recado. Então nós passamos a sofrer não só pelas vítimas, mas pelo próprio estado de quê? De incerteza em relação à nossa segurança física. Aquele estado de luto foi o quê? Foi o somatório dos campos mentais das pessoas do nosso planeta. Ao mesmo tempo, o inverso. Um jogo de futebol, um campeonato, em que há algo que tem uma paixão nacional. Quando tem a vitória, o que acontece? É uma festividade. Então vocês vejam como um indivíduo é essencial para a transformação desse campo mental, porque soma a minha energia, a sua energia, isso vai fortalecendo, ampliando raízes, tecendo uma malha energética mental que faz com que o local se torne agradável ou não. Se vocês tiverem dúvidas, não há problema, gente. Eu repito, uso outro exemplo. Nós estamos aqui entre amigos, tá certo? O mesmo ocorre no que diz respeito ao intercâmbio psíquico, atuando, em razão das sutilezas da onda que exterioriza, a mente intervém nas construções do mundo físico e age diretamente sobre os corpos, às vezes alterando-lhes a constituição. O mesmo ocorre no que diz respeito ao intercâmbio psíquico, atuando nas faixas semelhantes e operando efeitos que lhes correspondem ao teor vibratório. Agora nós vamos mostrar um vídeo. O que acontece? Eu vou mostrar um vídeo agora, tá? A nossa mente tem o poder de alterar o nosso corpo, desequilibrando ou equilibrando. O que acontece quando vocês encontram uma pessoa que vocês têm mágoas? O coração fica como? Acelera. Aqui acontece alguma coisa nessa área daqui da vida. O que acontece normalmente? A gente, né? Fica sério, uma pressão sobre a cabeça. E de uma forma geral, o que acontece com a cabeça? Começa o quê? A doer. Na realidade, fisicamente não tinha nada. A mágoa, ela está no campo interior. Mas afetou diretamente a nossa constituição física. Isso é um estado temporário. Mas vamos dizer que aquela pessoa, ela constantemente guarda mágoas. Seja de um único indivíduo, ou é uma pessoa rancorosa. Ou é aquela pessoa que se vitimiza muito. Ah, eu sou o coitadinho, eu sou o sofredor, eu sou o perseguido. Não tem pessoas assim? Ou que buscam, alimentam dentro de si pensamentos desequilibrantes. A repetição daquela situação em seu campo mental vai fazendo com que o corpo se ressinta daquilo. A doença, todas as doenças, todas. Eu não sou cientista, eu não sou estudiosa da biologia, eu sou apenas uma interessada. Mas eu afirmo a vocês que todas as doenças que afetam o corpo físico começam na alma. Elas começam sempre na alma. Ué, mas e como é que você vai falar de uma criancinha, um bebezinho que acabou de nascer e com 1 semana depois descobriu que tinha câncer no nariz e sofreu e morreu com 3 meses? Peraí. O que é que acabou de nascer? Mesmo foi o quê? Foi o que acabou de nascer? A criança, mas o que acabou de nascer mesmo? O espírito não. Foi o corpo.
O espírito não acabou de ser criado. Vocês entenderam? Não acabou de ser criado. É que aquele espírito, em sua breve trajetória física, habitou um corpo que em desequilíbrio orgânico refletia o quê? Necessidades espirituais, seja em termos de provas ou expiações, que agora não temos elementos para avaliarmos isso, faltaria um histórico daquele caso, mas que com certeza são decorrentes de quê? De desequilíbrios da alma. Porque senão, aquele corpo seria saudável. Então todos os nossos problemas físicos, eles têm a origem no desequilíbrio da alma. Alguns desses desequilíbrios, eles já aparecem na mesma existência, outros não. Então, por exemplo, se eu tenho ansiedade, que não é físico, né? E eu como demais, não, eu fico nervosa e como. O que vai acontecer? Isso vai afetar. Aí qualquer outra situação, se eu guardo uma água, já acaba afetando, vai chegar uma hora que eu vou ter um infarto, e assim vai. Então nós vamos agora passar um pequeno trecho de um vídeo, que é uma dramatização de um estudo científico. Não é um estudo científico em si, é uma dramatização desse estudo científico. Em física quântica, ser arbitrário no processo ao acaso é um efeito extraordinário. Vou pedir ajuda. Está passando aqui. Enquanto ele está avaliando ali, o que nós vamos ver é exatamente esta reação do corpo, da parte física, em relação aos nossos pensamentos, às nossas energias. Então é muito importante, então, nós nos sentirmos geradores deste processo. O controle do nosso campo mental não está em função do lugar onde a gente está. Então, se por uma necessidade profissional eu tenho que trabalhar no local difícil, eu faço. Então, eu me adapto. Ser arbitrário no processo ao... Vamos lá. Vamos iniciar. É pequeno, tá? Em física quântica, ser arbitrário no processo ao acaso é um efeito extraordinário do pensamento humano, da intenção humana. Isso nos leva a pensar, as pessoas afetam a realidade que vem? Pode apostar que sim. Nós afetamos a realidade que vemos, mesmo que tentemos nos esconder e nos façamos de vítima. Todo mundo afeta. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com o microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Esta é
foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vídeo. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, faz. Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e substancial porque não acredita que pode. E sempre nos perguntamos por que não conseguimos fazer isso. Mas nunca pudemos fazer uma pergunta que ainda não sabemos a resposta. E a resposta é porque não acreditamos que podemos fazer. E isso interfere na nossa ficha que tem as nossas características, o que nos define. Nós nunca tivemos tempo suficiente para se importar com o outro, além das nossas necessidades emocionais. Tem todo um comando, então ela projeta que todos os relacionamentos, já que o dela não deu certo, todos os outros não vão dar também. Então você projeta aquilo aí ao longo do vídeo, ela vai revendo esses conceitos. Vocês compreenderam a experiência? Ou seja, é quando ele fala as informações colocadas na água, pode ser um bom dia, um pensamento de amor, uma oração, aquela manifestação de raiva, ai que vontade que eu tenho de matar. Quando você fala assim, ai, queria te matar, menino. Quando você não quer matar a pessoa quando você fala isso. Quando o menino some, teu filho some, volta 3 horas depois, ao invés de você ficar agradecido porque o fulano voltou, você fala, eu queria te matar, menino. Gente, você não queria que ele voltasse? Porque quando ele volta, então, porque ele não ligou, ou seja, você quer justificar o seu sofrimento, né? Você quer justificar o seu sofrimento. De certa forma, se ele tivesse morrido, você justificaria o seu sofrimento. Porque se você sofreu por 3 horas, aí ele volta como se nada tivesse acontecido. Você fala, eu queria te matar. Quando você fala isso, você está jogando para si próprio e para todo o universo, o quê? Informações que afetam o seu equilíbrio energético espiritual, nesse campo mental. Na experiência que foi feita, o resultado está em cima de gotas de águas. Então vocês vejam como os cristais se modificam, a combinação ali se modificam através deste resultado. Considerando que o nosso corpo é, como ela disse mesmo, 90% de água, considerando que os alimentos que a gente acha que é sólido ali, né? Ele é quase 80% de água, tanto que quando você faz um suco, você não precisa botar água. Se você bater a fruta, você faz um suco totalmente líquido. Você peneira, ele vai ser um copo cheio. Quando não se faz uma comida, se você faz a comida com uma raiva, com uma angústia, aquela comida acaba acontecendo o quê? Fazendo mal para quem come. Por quê? Porque você passou informações de desequilíbrio para o alimento. Ao mesmo tempo, quando na casa espírita
você toma água fluidificada, aquela água recebeu o quê? O magnetismo, a energia de equilíbrio. E a água em si não tem o poder da cura, certo? Não é a água que cura. Assim como a hóstia, né, que o católico, o óleo que o evangélico usa, seja o que for, nada disso tem o poder da cura. Mas aquele elemento ali tem o quê? A energia de quem o imantou. Mas vai depender única e exclusivamente de quem? De quem estiver recebendo. Isso mesmo. O universo, olha que bonito! O universo é resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. Tudo quanto cerca o ser humano, de certo modo, resulta de sua atividade mental, sendo ele também o co-criador, graças às edificações que opera pela incessante emissão da força psíquica. Então, nós construímos o mundo que nós estamos vivendo. Por isso que se eu perguntar para uma pessoa, como é que está o dia hoje? Ai, que chato, né? Está chovendo? Aí o outro fala, que delícia, está fresquinho. Vocês entenderam? É tudo ponto de vista. O que é verdade? A verdade é a manifestação de uma percepção individual. Então o dia está maravilhoso para alguns e terrível para outros. Sol, ai que calor insuportável. Eu falo, nossa, que dia ótimo. Vocês vejam? Então, somos nós quem designamos o estado da alma em que nós queremos viver. Não é um fator externo. Não é o sol, não é a chuva, não é o filho complicado, não é o trabalho difícil, não é a falta de dinheiro, não é ser magro, não é ser gordo, não é ser alto, não é ser baixo. Isso são bengalas que nós utilizamos para justificarmos as nossas fragilidades. Aí nós usamos essas bengalas, porque aí eu justifico. Porque eu não tenho força para mudar o meu campo mental, aí eu transfiro para outro. Meu marido, ai meu Deus, meu casamento, é isso. Aí você se laburia, se engana, porque é só a si próprio. Vocês entenderam? É só você que cria aquela miopia. E você acredita naquela fantasia de que você não vai conseguir ser feliz enquanto... Aí você cria um foco que é falso. Enquanto eu não passar na faculdade, enquanto eu não emagrecer, enquanto eu não me casar, não tem assim, tem gente que fala que só vai ser feliz se casar. Aí casa e fala, ai meu Deus, eu gostava quando casei, né? Olha só, aí eu vejo umas carinhas assim, né? Não é o casamento ou a falta do casamento, é o seu estado de alma. Porque não existem relacionamentos completamente 100%. E há pessoas que levam bem, outras levam mal. Ao mesmo tempo, essa energia é responsável por inúmeros estados de alma e mal-estar, de saúde, de doença, de alento e desconforto. Aí eu vou pedir desculpas aos trabalhadores desta casa espírita, aos voluntários de boa vontade que vêm todos os sábados em outros dias para desenvolver esse trabalho de tratamento espiritual. Mas eu vou falar uma verdade para vocês. Nelma, você pode nunca mais me chamar, tá bom? Tudo bem, eu aceito. Vocês não vão conseguir a cura de nada aqui. Falei, pronto, falei. Falei. Ele sabe. É? Aqui não vai curar ninguém. Então, se você veio a esta casa espírita, né? Chegou, agora vai ter que ouvir. Antes vai ficar lá fora. Se vocês estão pensando que vão chegar aqui e vão encontrar cura, nem voltem, gente. Nem voltem. Vai na feira, vai fazer outra coisa, no mercado, porque aqui não vai curar ninguém. Aí eu vou ler. Determinadas emoções, isso também é de Joana, só que é de outro livro, Autodescobrimento. Determinadas emoções fortes, o medo, a cólera, a agressividade, o ciúme, porque ciúme é doença, tá? Ciúme não é gostar não. Quem gosta confia. E se o relacionamento não é saudável, liberta, desapega, né? Deixa a pessoa que te causa problema ficar com outro que também são afins. Porque nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Se nos faz mal, deixa seguir. Provoca uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional reagindo no corpo físico produz aumento da taxa de açúcar. Olha só, você imagina que isso vai afetar? Você está com raiva da pessoa
razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, que são os sentimentos, e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos, provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. O nosso corpo está cheio de vírus e bactérias. Nossa, é uma quantidade imensa de micro-organismos, mas que quando eles estão em equilíbrio, o corpo está saudável. Mas a partir do momento em que eu aperto o botãozinho do desequilíbrio, pequenas mágoas, irritabilidade, a falta do perdão e tudo mais, eu começo então a dizer para o meu corpo, dar sinais de que eu não estou bem. Mas eu quero não estar bem. Eu quero, porque eu continuo insistindo. Aí eu falo o tempo inteiro de fulano, né? Fulano. Aí vivo reclamando do meu chefe. E vai não sei o quê. Aquela, você encontra com a pessoa, é aquela lamúria. E, gente, é a mesma história sempre. E quando muda a história, o teor, muda os seus personagens. O teor é o mesmo. Nunca pergunte para fulaninho como ela tá. Porque ela vai contar. E se ela contar, ela vai falar da unha encravada até da coceirinha na ponta da cabeça. E vai falar mesmo. Porque ela se alimenta dos processos doentios. Aí, gente, não tem trabalho de cura que dê jeito. Por quê? Porque o processo da cura é de dentro para fora. Não é o passe que vocês estão recebendo aqui. Não é água fluidificada, não é ficar deitado numa cama. Nada disso vai curar. Ser a força motriz do processo não for alterada. Então, eu preciso buscar primeiro o autoconhecimento para que eu consiga perceber o que está acontecendo comigo. Eu não tenho câncer, gente. Eu não tenho diabetes. Eu não tenho pressão alta. Eu não tenho nada. Quem é que tem? Quem é que tem? Não, eu não tenho. Quem é que tem? Vamos lá? Vamos arriscar? Quem? Eu não tenho pressão alta. Quem é que tem? A mente. Não, não é a mente. Quem é que tem? É o corpo. Vocês entenderam? É o corpo que tem. Eu sou o corpo? Não sou o corpo. Eu tenho que me separar do veículo físico. Primeiro passo é você descobrir a sua essência. Eu sou o espírito. Então, se o meu corpo está em frangalhos, eu estou com uma doença degenerativa, eu sei que se não descobrirem essa doença, daqui a 2 anos eu vou estar entrevado numa cama e vou desencarnar, isso não sou eu, é o corpo. Então, eu identifico então que eu posso ser saudável, independente do meu estado físico. É por isso que há pessoas que chegam aqui para fazer o estudo para vocês, ou que estão trabalhando cheio de problemas. Né? Chegam felizes, chegam bem, mas se você for saber o que se passa na vida daquela pessoa, é estado de caos. Mas ela consegue separar o estado físico, né, a situação física da alma. O corpo e a mente. É, o corpo e o espírito. É. O espírito não faz a doença. Tá. Olha, ela está perguntando, quem é que faria a doença? Não, o corpo é o reflexo do desequilíbrio da alma. Então você vê, em algum momento eu dei sinais para o meu corpo de desequilíbrio. E se aquilo for um processo repetitivo, ou mesmo que tenha sido uma situação única, mas gritante, num ato intempestivo, isso pode afetar o meu organismo físico, que é a máquina. E se eu retroalimento aquela situação, eu vou dando, como eu disse, eu alimento um monstro. Aí aquilo vai crescendo, afeta o meu equilíbrio celular, ou seja, começa a se formar células em desequilíbrio que causam os cânceres, a pressão alta e tudo mais. Então, mesmo que nesta existência o indivíduo esteja já no processo de purificação da alma, ele afetou o seu organismo perispiritual. Então, quando ele reencarnou, veio com aquela informação. É a mala que a gente carrega de outra vida. Aí, nesta vida, passa a ser então um processo de transição. Você aceita a doença, mas busca a cura. Você já, não, a doença é bom para purificar a alma. Não, a doença nenhuma é boa.
certo? Nenhuma doença é boa. Ninguém nasceu aqui para sofrer. Então, se nós estamos num quadro de doença, precisamos sim buscar o tratamento. O tratamento espiritual e o tratamento físico, gente, os dois. Não adianta só, não, Deus vai me curar. Não, você tem que buscar o tratamento espiritual, que com certeza Deus vai curar, mas a espiritualidade opera também através dos médicos da alma, físicos. Aí, o corpo, então, é resultado do desequilíbrio da alma. Quem causa a doença sempre é o lado espiritual. Por isso que eu falei, aqui não vai curar vocês. Se vocês não se autodescobrirem, percebendo qual é o ponto de desequilíbrio. Porque muitas vezes você sente a dor de cabeça, mas a dor de cabeça é reflexo de uma outra situação. Aí, não, problemas no joelho. Analisa seu corpo como um todo, como é a medicina oriental. Você conhece muito bem, né, Luciana? Às vezes o problema está no joelho, mas isso aqui, quando você vai tratar um outro ponto do teu corpo, que tudo segue uma harmonia. Por isso, se queremos a cura, precisamos nos conhecermos, identificarmos os nossos pontos frágeis da alma, buscarmos o equilíbrio, nos libertarmos dessas angústias e, naturalmente, nós somaremos para o tratamento físico. Oi. Aí é onde entra a mente. Você fazer afirmações ao acordar, eu estou saudável, eu quero ser saudável, vou ficar saudável. Você tem que Você dizer isso, para de cabeça horrível. Você tem que dizer isso. Você tem que se afirmar, olhando no espelho. O tempo inteiro. Eu quero ficar bem, eu vou ficar bem, você afirmar. Eu estou bem. É você está bem. Você tem um aborrecimento, fala ótima, super feliz, tem um aborrecimento. O que a sua mente faz? Estou chateada, me aborreci, eu não estou legal. O que eu faço? O que minha mente faz? Ela vai me dar uma diarreia, ela vai me dar uma febre, ela vai dar um sinal de que não está nada funcionando legal. Por quê? Porque minha mente fabricou isso. Que na realidade a tua mente é a exteriorização a sua exteriorização como espírito. Vocês entenderam? Eu recebo informação do O espírito para a minha mente. Aí a mente passa para o corpo. É por isso que quando a gente fica nervoso com o problema da diarreia, você fica tenso. E por que outros conseguem trabalhar sob pressão? Tem gente que trabalha sob pressão porque tem a mente em equilíbrio. Então é muito importante, para que vocês tenham a saúde física, que vocês busquem a saúde espiritual. Paralelamente, uma alimentação saudável, atividades saudáveis, pensamentos saudáveis. Porque o pensamento, gente, ele vai energizar o que você come, vai energizar os seus relacionamentos e você vai ser uma pessoa muito mais agradável, principalmente a si próprio. Conscientizar-se desta realidade é despertar para valores ocultos que, não interpretados, continuam produzindo desequilíbrios e somatizando doenças, como mecanismos degenerativos na organização física. Então, o primeiro passo agora é vocês não colocarem mais a responsabilidade das dificuldades pelas quais vocês estão passando no outro, tá certo? Esqueçam isso. Nada é responsabilidade do outro. Você não está infeliz porque o seu marido lhe largou. Você não está triste porque você ganha pouco. Entenderam? Não esqueçam isso. Busquem a sua essência. O que te faz infeliz? Não tem aquela, o que faz você feliz? Vamos fazer o contrário. O que está te fazendo infeliz? E quando a gente começa a descascar essa cebola, tirando as camadas, vai ficando o que? A essência. Aí você vai buscar de fato, identificar o ponto que te angustia. Identificou? Busque ajuda. E muitas vezes essa ajuda pode ser através de uma terapia mesmo, psicológica, pode ser pedindo perdão, pode ser solicitando ao outro perdão, se isso é importante para você. Então é isso, então eu vou chegar para aquela fulana e falar, olha só, vou ser sincera contigo. Aconteceu isso, eu não gostei, sabe como é que é? Um dia isso está me fazendo mal, eu sei que eu não deveria, mas eu preciso desabafar. Aí você fala e busca a solução. Pode ser que essa essência, quando você descobre essa essência, seja muitas coisas ligadas às questões da alma.
casa religiosa, busque, se desnudem, para que o pensamento, a tua alma, a tua essência consiga voltar a esse estado de saúde. Então, voltando aqui aqui eu só mostrei uma página grande para mostrar que boa parte, todas as nossas doenças estão ligadas às questões da alma. E Joana de Ângeles, no finalzinho, ela diz assim, ó: assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixas face ao princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos. Ou seja, está todo mundo no mesmo mundo, dificuldade tem para todo mundo. Aquela fulana tem aquela casa maravilhosa, mas de repente, né, tem até uma historinha de um menininho. Ele era muito pobre e não conseguia, o pai dele não conseguia comprar um tênis bonito para ele, e aquilo incomodava tanto ele, mas tanto ele, era um sofrimento muito grande para ele, porque ele não conseguia um tênis. E aquilo causava grande... Aí foi dada a oportunidade para ele de fazer uma troca, né? E aí ele falou, você pode hoje pegar o que você quiser. E ele viu um garotinho muito triste, sentadinho numa cadeira, né? E com um tênis lindo, né? Aí ele fez a troca, então. Ele, para pegar o tênis, ele daria alguma coisa para aquela criança e ele receberia o tênis. Quando ele pegou o tênis da criança, e a criança ficou descalça, ela saiu gritando, sorrindo, feliz, contente. Aí a outra pessoa que vinha pegar aquela criança que estava com o tênis lindo, falou, fulano, e agora? Ele conseguiu, ele agora anda. Então vocês vejam, fulaninho não tinha o tênis. E aquilo fazia dele uma criança muito triste. O outro tinha o tênis, mas não andava. Então, quando o outro se desfez do tênis, mas recebeu as pernas, para ele foi motivo de alegria. Então, o que te faz infeliz? Qual é o peso que você está colocando nas suas infelicidades? É o peso que você dá. É o peso que você dá à tua vida. Peso 1, peso 2. Então, se você valoriza demais as coisas que lhe fazem mal, isso é uma escolha, gente. O mundo não conspira contra você. Pelo contrário, o universo está a seu favor. O universo, quer que sua vida vá para frente, mas você tem que querer também. Então, se você torce contra o teu próprio futuro, sua vida não vai funcionar, não vai para frente. Você vai sair dessa vida achando que você é um perseguido. Mas, na realidade, foi você que se boicotou a vida inteira. Então, se eu não ando, se eu tenho problema, se eu não tenho saúde, gente, não sou eu. Vocês entenderam? Isso é matéria. O que você leva desta vida? Você não vai levar o tênis, não vai levar o carro, não vai levar o cabelo, não vai levar nada disso. Você leva a sua essência. Então, nós devemos cultivar o que se leva nesta vida, esta vida. O restante é tudo atividades meio. O que é atividades meio? Eu sempre falo. É o meio para você viver. Qual é a única atividade fim? É a sua transformação moral. O único objetivo de estarmos aqui neste planeta, encarnados nesta vida, é a evolução da alma, é a nossa evolução interior. Por isso que Joana fala, cultive dentro de si o que de fato tem valor. Para quê? Para que a sua vida se torne mais feliz. Aí terminando aqui, Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade, no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, quanto mais nós fizermos de bem, mais nós receberemos para nós. E todas as situações degenerativas que criarmos para nós, através do nosso pensamento, que tudo se inicia no campo mental, isso irá adiante e fará a nossa vida piorar cada vez mais. Assim, portanto, como se semeia, da mesma forma se colherá. E o mais bonito de tudo é que o controle remoto do pensamento, olha só, vou contar um segredo e eu acho que eu vou ficar rica a partir de agora. O controle remoto do nosso pensamento não está no outro. O poder está comigo. Eu tenho controle sobre o meu pensamento. Por isso que eu agradeci no início, aqui, pela oportunidade de fazer esse estudo. Por quê? Os pensamentos
pensamentos degenerativos, eles vão enraizando na nossa alma e criando uma nuvem de dor, de angústia, de tristeza que invade a todos nós. À medida que fomos preparando, aquilo foi, sabe, dando espaço, né? Aí é aquela história, quando a tristeza bater na nossa porta, o que você vai dizer para ela? Vai embora. Por quê? Porque a felicidade chegou primeiro. Então é isso que nós temos que fazer. Podemos ocupar o nosso interior com angústias, tristezas, mágoas, ressentimentos, situações mal resolvidas, ou podemos colocar tudo isso no lugar devido, no lixo, e darmos espaço à felicidade na nossa alma. São escolhas. E a escolha, quem faz, sou eu em relação à minha vida. E cada um de vocês pode decidir o que é melhor para a vida de vocês. Então, paz para vocês.